Esse assunto é um assunto polêmico, mas antes eu quero começar fazendo uma pergunta muito simples. O que você faria se você fosse vendido pela sua família para um outro povo, para uma outra nação como escravo? Chegando lá, você fosse proibido de cultuar os seus deuses, você fosse proibido de fazer as suas manifestações religiosas e você fosse proibido de falar o seu idioma e você fosse obrigado a abominar todos os seus costumes anteriores, isso tudo sendo arquitetado por pessoas de poder, de religião completamente diferente da sua, fazendo isso, logicamente, para que a sua religião fosse demonizada, enquanto que a dele fosse exaltada, tratando assim você como filho do Satanás, se caso você não cultuasse a religião dele. O que você faria nesse caso? Foi justamente o que aconteceu com os negros quando vieram para o Brasil. Não só para o Brasil, mas como para o mundo inteiro, eles foram exportados pelos seus próprios, né? Eles foram exportados, muitos deles foram sequestrados para servirem de mão de obra fácil e gratuita para que muitos desses países enriquecessem. Todo mundo sabe que a maioria dos países que hoje são ricos usaram mão de obras gratuitas para poder enriquecerem. E no Brasil não foi diferente. Só que no Brasil como quer ser, né? O Brasil quer ser o melhor em tudo. O Brasil ele quer ser o melhor não. Ele quer ser o diferente em tudo. No Brasil foi diferente por vários sentidos. Primeiro que essa população que foram tirada dos seus países à força, eles vieram para cá, foram demonizados e além de tudo que aconteceu, que eles foram demonizados, foram escravizados, trabalharam de graça, quando surgiu a abolição, que foi a mais tardia de todos os lugares, eles foram praticamente chutados, jogados fora. E aí criaram-se uma estratégia política da época é uma estratégia de guerrilha, fazerem com que eles não tivessem nenhum recurso. Sendo assim, eles voltariam com uma mão na frente e outra atrás nas fazendas onde eles antigamente eram escravos e é, praticamente trabalhariam por migalhas, por comida apenas. E seriam tratados do mesmo jeito que eram tratados antes. Só que um agravante muito, um agravante assim muito peculiar que as pessoas não colocam em pauta nessa parada aí, quando estão falando sobre esse assunto, porque hoje em dia esse assunto virou tão político que é até chato falar. E as verdades sobre esse assunto, elas não são ditas mais. As pessoas só querem falar sobre esse assunto politicamente para ganhar votos e se enfiar na política. Mas o tratamento aqui desse vídeo é sobre o escarnecimento que a religião fez com essas pessoas. Essas pessoas viviam nos países delas, elas tinham os ritos delas, elas tinham as religiões delas, elas tinham os deuses delas que elas cultuavam, elas tinham as crenças e tinham as diversões, enfim, tinha lá a cultura religiosa delas e elas foram tiradas à força para um outro país e nesse outro país foram obrigadas a não cultuar mais essas religiões. E qual foi a estratégia que os religiosos que se diziam de Deus, né, que até hoje se dizem de Deus, fizeram aqui quando eles vieram? Simplesmente demonizaram aquelas pessoas. A priori, todo mundo sabe que o racismo no Brasil ele foi cruel, né, nesse intuito, porém, para que a população inteira enxergassem aqueles seres humanos de cor como verdadeiros demônios, os padres da época, os religiosos da época, os cristãos da época, todos diziam que eles eram filhos do demônio porque cultuavam outras religiões também. E aquelas religiões foram demonizadas assim como eles. Quando eles foram libertos, as pessoas tinham ranço de encostar neles. Não era só o racismo pelo racismo, não era só porque eles eram de cor, é porque eles eram de cor
e eles eram do demônio. Apesar de tudo, eles eram do demônio. Entendeu? Então, eu não. Cê é doido, meu filho não colhe nesse cara que ele é do demônio, ele é do candomblé. E essa falácia, essa mentira, foi rolando aí séculos e séculos e séculos, e eis que estamos hoje, na qual a religião cristã é uma das religiões mais combativas, todo mundo sabe disso, com relação às religiões de matrizes africanas. O que gerou um conflito mútuo, porque todo mundo que apanha, 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 chega uma hora que vai revidar. Não tem jeito, chega uma hora que vai revidar. Eu lembro de uma época em que esses homens de Deus, que de Deus não tem nada, eles se caracterizavam com aquela farda horrível, horripilante, de calça jeans e sandália havaiana, e saíam pela rua dizendo que estavam caçando demônios, quando na realidade eles iam nos terreiros, fazer arruaça, quebrava tudo, fazia uma arruaça e saía cantando vitória, dizendo que tinha expulsado demônio, o bando de otário. E isso é uma crença criada desde essas épocas. É uma crença que veio, não é algo que foi criado agora, não é algo que veio de Israel, não é algo que veio de Deus quando Deus criou o mundo, não é algo disso. É algo que foi criado naquela época para demonizar uma população, para que aquela população se enfraquecesse ao longo das eras. Porque a partir do momento que um padre, com toda a autoridade religiosa que ele tem numa sociedade, ele diz que determinada casta da sociedade, principalmente aquelas de cor que são escravos, eles são daquele jeito porque são filhos do demônio, e eles são daquele jeito porque eles cultuam outros deuses, toda a sociedade, baixo clero, vai acreditar nisso, porque a população branca já tinha uma separação natural dos negros, porque os negros eram escravos. E assim, o preconceito se expandiu até hoje. O preconceito se expandiu até hoje. As pessoas não conseguem entender, esses falsos profetas não conseguem entender que a felicidade dos outros, cultuando a religião deles, seja lá o qual for, não interessa. A religião cristã não interessa. Cada um segue, faz a religião que quer. Entendeu? Isso que eles não conseguem entender. E aí, eis que o tempo vai passando e surgem denominações, essa difusão terrível que está acontecendo de igrejas para tudo que é lado, cada uma mais horripilante do que outra, surgindo golpistas desde pequeno, crescendo sendo golpista, dando golpe dentro da igreja, enganando os fiéis, vão surgindo pessoas assim, hipocrisia no sentido de que coisas que eles determinavam diretamente, categoricamente, que eram pecado, eles estão fazendo agora porque está vendo que a juventude gosta daquilo, então eles estão querendo se aproximar porque é uma nova era de imbecis, entendeu? Só um adendo que eu lembro que há uns 20, 25 anos atrás eu era roqueiro metaleiro e metal era tido como coisa do Satanás. Meu Deus, você era o Satanás mesmo. Era metaleiro, roqueiro pesado, cabelão, sei que e tal, de andar de preto, Megadeth, Metallica, Slayer, Venom. E aí era do demônio, meu irmão. Era coisa do demônio. E minha mãe sempre foi cristã, e minha mãe, é uma briga, todos os dias tinha briga, não podia ouvir meu som em casa. Eis que os anos foram passando, e eis que as igrejas foram se atualizando, e eis que, em determinado momento dessa história que eu estou lhe contando aí, os irmãos da igreja, tocando os acordes de metal nos cultos da igreja, jogando no som. E hoje você vê um monte de cantores com distorção na guitarra, fazendo aquele som. Quer dizer, não conseguiram vencer e se juntaram a eles, o que aconteceu sempre. E aí, nesse decorrer desse tempo todo, hoje em dia você vê as igrejas pentecostais, neopentecostais, teologia da prosperidade, é o caralho a quatro de igreja fazendo aí. E é o ponto que eu quero chegar agora,
né? Depois de ter contado essa história toda aí que todo mundo já conhece, desse preconceito religioso que tem contra as igrejas de matrizes africanas. Lembrando aqui que eu não estou aqui para criticar a religião de ninguém, estou aqui para falar o meu ponto de vista, a hipocrisia que eu vejo. É isso que eu estou querendo falar aqui, que fique bem claro. Aí, esse que, ponto, clica no gostei aí se está gostando, se não gostei, você segue. É meio confuso essa ideia aí, mas é isso aí mesmo. Aí, esse que nos últimos tempos, eu tenho escutado muito isso aqui, ó. Isso aqui é um culto religioso. Ó. Eu quero que vocês vejam a semelhança desse culto religioso. É o que eu tô lhe dizendo. Ó. Conseguem ver? Isso aqui é um culto religioso. Isso aqui é outro culto religioso. Aqui tá até mais suave, mas você viu aquela batida ali, né? Então, na realidade, você percebe que a semelhança que tem com isso aqui. Vocês estão vendo o que é isso aqui? É um culto religioso também. Vocês conseguem entender a semelhança aí? Vocês conseguem ver a semelhança da parada? Então, uma coisa que é milenar, uma coisa que esses africanos cultuavam desde quando a África é África, desde quando o mundo nasceu, que o mundo nasceu na África, eles demonizaram. O tempo foi passando e eles tentaram arrancar daqueles negros não só a liberdade física, a liberdade dele poder ir ali e aqui, tentaram arrancar desses negros a liberdade espiritual deles, a felicidade deles, a alma deles. Tentaram tirar. Tentaram implantar um chip novo neles. Assim como você sai da sua nação para viver em outra nação, e quando você chega lá você não é respeitado, porque você não é nativo, porque a língua mãe sua não é a de lá, era o que acontecia com esses caras aqui. Só que aqui, quando chegou aqui, os nossos jesuítas, os nossos cristãos, os nossos padres e pastores da época quiseram implantar nessas pessoas como se eles tivessem nascido ali, sendo que eles não nasceram lá. Eles trouxeram uma cultura de fora. Essa cultura não foi respeitada. E até hoje não é respeitada. E aí, isso tudo, toda essa semelhança de cultos modernos com esses cultos antigos, só me diz uma coisa. Na realidade, eles naquela época estavam tentando tirar a veracidade da vida daqueles negros para que eles ficassem muito mais submissos a eles. E, de certa forma, se tudo aquilo acabasse assim como acabou, né? Se tudo aquilo acabasse, que aqueles negros eles não tivessem nenhum tipo de recurso e eles pudessem se arrepender de não ter cumprido a ordem do Deus mentiroso que esses caras pregam. Então você vê aí a hipocrisia. Não estou criticando de fato, tem muitas coisas que eu poderia ter criticado desse tipo de culto aqui. Eu não estou criticando de fato o culto, esse culto aí. Eu estou criticando a hipocrisia de você ter demonizado toda uma cultura religiosa, e até hoje criou-se uma vertente de críticas, de ataque crítico religioso a uma categoria única de religião, que é a religião de matriz africana,
simplesmente porque os daquela época, os religiosos daquela época não acharam que aquilo era de Deus. Simplesmente isso, é tudo por Deus. Tudo é Deus. Eles colocam Deus em tudo e os imbecis acreditam porque tem medo de ir pro inferno, entendeu? Então, assim, a hipocrisia de ter feito isso lá e hoje está fazendo a mesma coisa, só que com o nome de Deus, pra ficar bonitinho. Entendeu como é que é? Falou, galera, mais um videozinho aí. Eu peço para que vocês possam seguir, compartilhar, criticar, falar, assistir até o final. Logicamente, você só vai ver essa mensagem se você chegou até o final. E vamos para mais um vídeo aí. Criticando tudo.